Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa segunda aula. Conforme eu já falei com vocês, eu sou a professora Rosilene Frois e estou aqui com vocês trabalhando com Libras, correto? No curso de AEI, pós-graduação. Na primeira aula, nós falamos um pouco sobre língua de sinais. Então agora daremos continuidade à nossa aula. Vejamos! Lembra que nós já vimos? Vamos ver. Nós falamos um pouco sobre língua, linguagem, a diferença entre língua e linguagem, para evidenciar que a língua brasileira de sinais é uma língua com status linguísticos comprovados, correto? Falamos também sobre os níveis linguísticos, colocamos em paralelo a língua portuguesa e a língua brasileira de sinais, falamos sobre os aspectos, os níveis fonológico, morfológico, sintaxe, pragmática, semântica. Então nós conseguimos encaixar a língua brasileira de sinais nesses estudos, nesses níveis linguísticos, de forma a comprovar que a língua de sinais ela é verdadeiramente uma língua e por isso deve ser respeitada, correto? Falamos sobre o nível fonológico e fonético, que é o quê? Que são os parâmetros, configuração de mão, ponto de articulação, movimento, orientação da palma da mão e expressão facial e corporal. Nós falamos sobre isso, demos exemplos, espero que vocês tenham lido um pouco mais a respeito para aprofundar, uma vez que falamos aqui de forma rápida e superficial. Falamos também sobre os mitos, que são aquelas falas existentes sobre a língua de sinais e que, porém, não procedem. Porque com o estudo linguístico foi comprovado que a língua de sinais ela não é gesto, que a língua de sinais ela pode passar qualquer fala, qualquer discurso, pode contar história, pode contar piada, pode contar, passa emoção, tudo isso ela consegue. E que tem um amplo vocabulário, um amplo léxico ali de sinais que podem ser utilizados para passar qualquer tipo de informação. Ou seja, os mitos, eles realmente foram contraditos e foi comprovado que a língua de sinais, ela é realmente uma língua com sinais que podem falar sobre qualquer assunto. E falamos ao final da nossa aula sobre cultura surda, inclusive foi o tema do nosso fórum, viu? Então espero que todos tenham participado, interagido e desenvolvido conhecimento a respeito tanto do aspecto linguístico quanto a respeito da cultura surda. Vejamos. Bom, para falar em língua de sinais, o primeiro passo é o quê? O alfabeto manual. Temos aqui as letras, a representação. Quando utilizamos essas letras, já que nós temos sinais? Bom, os sinais, eles dão nomes a tudo, então nós utilizamos sinais na nossa conversação. Porém, em alguns momentos, é necessário que utilizemos o quê? O alfabeto manual para nomes próprios, pessoas, locais, ou se eu não sei um sinal e eu quero perguntar esse sinal para uma pessoa surda, então eu faço a datilologia para que o surdo me dê o sinal. Então, por isso, o primeiro passo no aprendizado da língua de sinais é aprender o alfabeto manual, ok? Então vamos lá, vou mostrar para vocês, espero que a maioria das pessoas já tenham conhecimento, já tenham lido, já tenham treinado um pouco. Mas para aqueles que nunca viram, vou passar aqui para vocês como é feito o alfabeto manual, as letras em línguas de sinais. Vamos lá? Quem quiser ficar à vontade, pode fazer também. Lembra que falei que a língua de sinais ela é uma língua prática? Então eu aprendo fazendo. Então fique à vontade aí para fazer junto comigo. Vamos lá? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O,
P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Percebam? Super tranquilo. Com o treino você vai memorizando, vai pegando o jeito. E é até interessante você praticar, porque no início geralmente a gente tem uma certa dificuldade em sinalizar, por falta de coordenação motora mesmo. Então você é treinando, é começando a fazer as letras para depois para o sinal que você vai se desenvolver. E para que utilizamos? Por exemplo, se alguém pergunta o meu nome, aí eu vou responder. Como é que se pergunta o nome em língua de sinais? Temos aqui o sinal, este é o sinal de nome, correto? Lembram que nós falamos das expressões que vão marcar o tipo de frase? É uma frase interrogativa, correto? Então, o que eu devo fazer? Viram aqui? Para eu perguntar o nome, eu tenho que marcar aqui com a expressão. Qual o seu nome? Tá bom, perguntei. E agora, como vou responder? Eu respondo assim: meu nome, e faço as letras. Rosilene, este é o meu nome. Então, vocês vão treinar, vão passar novamente o alfabeto em casa, treinem, porque nós teremos uma atividade na qual vocês vão utilizar, ok? Uma atividade prática, então por isso vocês vão ter que aprender as letras para se apresentar. Essa é a nossa proposta da atividade prática que eu explicarei mais adiante, ok? Vejamos. Temos aqui os números. Utilizamos também os números nas línguas de sinais para vários motivos. Por exemplo, pergunta o número do telefone. Então, como vou responder? Por meio dos números, ok? Vou fazer assim como as letras, bem tranquilo, mas em casa vocês vão treinar, porque vocês precisarão também para a nossa atividade prática, correto? Vamos lá. Números. Esse é o sinal de números. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E assim sucessivamente. Aqui é a base para você fazer qualquer número. Por exemplo, perguntar a idade. Então, eu tenho o sinal, que é este aqui, porém, eu preciso o quê? Do traço aqui, da marcação no rosto, da expressão facial. Então, tem que ter a interrogação. Então, como eu faço? Quando eu faço isso, eu estou perguntando a idade. Aí você vai responder. Você vai colocar o número, correto? 25? 30? Então, vocês vão treinar, porque vocês farão atividade na qual vocês precisarão disso, tá? Vão utilizar esse sinal aqui, lembram meu nome? Lembram idade? Então, você também vai fazer. Prestem atenção e vamos treinar. Vejamos. Assim como em qualquer língua, nós temos os pronomes. Então, como marcar os pronomes nas línguas de sinais? Vejam, temos aqui pronomes pessoais. A marcação dos pronomes se dá pela apontação, por meio do indicador mesmo. Às vezes, na língua oral, é cultura dos ouvintes falar não pode apontar, é falta de educação. Nós já ouvimos essas histórias várias vezes, não é? Porém, nas línguas de sinais é normal e deve ser utilizado a apontação para vários fins. Dentre eles, a marcação das pessoas. Vejam, para eu marcar eu, com o indicador eu.
você, ele. Perceberam? A marcação da apontação. Então, eu marco também com isso os referentes. Percebam que há o espaço aqui. Eu não posso fazer eu, ele, você. Fica incoerente, correto? Então, eu, você, está na minha frente, ele. Um outro traço também de extrema relevância é a marcação do olhar nesse momento. Quando eu faço eu, não olho para mim. Mas quando eu faço você, subentende que você está na minha frente. Então, há essa marcação. Eu não posso fazer isso aqui, ó, olhar para o lado, não. Eu olho para você. Então, há essa marcação do olhar também. Então, temos a apontação, eu, você, ele ou ela, né? Vejamos. Temos também o plural. Como marcar as pessoas no plural? Temos aqui também a apontação. Eu, quando eu falo nós, eu venho aqui com o dedo também de apontação e faço isso. Eu estou incluída, então eu, e passo por todas as pessoas e volto para mim. Nós. Quando eu falo vocês, então eu aponto para vocês. Subentende que são mais de uma pessoa, está no plural, correto? Vocês. Quando eu falo eles ou elas, então eu marco lá, eles lá. Ou dual, trial, né? Temos essa fala também. Passemos adiante. Bom, temos também os pronomes possessivos. Esses pronomes, eles estão relacionados à pessoa do discurso também. Como que eu vou marcar? Não marco o gênero, apenas marco meu. Lembra que eu é com indicador? Agora, meu é aqui, ó, com a mão em mim, a mão aberta. Então, eu falo meu, você. Ok, mas e se eu vou falar seu? Como é que eu vou fazer? Eu faço isso aqui, ó, seu. Configuração de mão em P para a pessoa que está à minha frente. Seu. Tá, mas se eu faço dele ou dela, lembra a marcação ali na lateral? Então, aqui, ó, seu, dela, dela ali, seu aqui. Desculpa, viu, gente? Então, vamos aqui. Na frente, você, seu. Lá, dele. Correto? Faça essa marcação. Não fica aqui não, que fica equivocado. Veja a utilização do espaço, o quadrante. Marque as pessoas, marque os referentes para não fazer confusão nas informações. Correto? Então, sempre marca direitinho para ficar bem claro quem são as pessoas do discurso. Vejamos. Os pronomes demonstrativos, eles são parecidos com os pronomes pessoais. Então, eu, você, ele, correto? Então, agora nós temos este, que eu vou marcar o local demonstrativo, né? Este, aqui. Esse, aí. Aquele, lá. Ok? Então, perceba, a marcação é também com indicador. Não é falta de educação, pode usar sim. Na Libras é um traço muito importante a marcação com indicador, viu? Nós temos os estudos aí na área da Deixis, que seria isso mesmo, a apontação nas línguas de sinais. Vejamos o próximo. Bom, lembra que falei com vocês que faremos uma atividade prática? Então, para essa atividade prática, nós teremos que utilizar alguns sinais. Então, eu vou mostrar para vocês aqui alguns sinais básicos que vocês vão utilizar, mas eu quero que vocês pesquisem outros. E temos também aí o nosso material de apoio. Lá nós temos vários sinais que vão auxiliá-los, ok? Vamos lá para sinais básicos no processo de comunicação. Cumprimentos. O
como seriam? Então, conforme você já sabe, temos o boa tarde, que vimos na aula 1, para dar o exemplo do desenvolvimento do sinal. Boa tarde, correto? Então, a partir do boa tarde, nós podemos fazer outros sinais. Vamos lá? Fiquem à vontade para copiar e aprender junto, correto? Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Vejamos. Como eu pergunto tudo bem? Eu faço isso aqui, ó. Não esquecendo da interrogação que deve estar aqui na expressão, ok? Tudo bem? Aperto de mãos. Tchau. Desculpe. Sinais relevantes que vocês vão utilizar no material e no desenvolvimento da atividade de vocês. Vamos lá. Esse vocês já sabem, né? Nome. Porém, vocês vão utilizar isso aqui, ó. Meu nome. Então, treinem a datilologia, as letras, o alfabeto manual, porque você vai utilizar. Sinal. Esse é o sinal. Mas se eu quero perguntar qual o seu sinal, eu faço isso. Vejam aqui, a interrogação ela está presente na expressão facial. Idade. Vocês já viram também na aula anterior. Este é o sinal. Mas e se eu vou perguntar? Percebam aqui a expressão. É necessário. Não podemos esquecer das expressões, ok? Nascer. Este é o sinal de nascer. Ano. Então, você vai fazer o ano. Qual ano você nasceu? Ano 1982, 1983, 1990, 2000. Então, marque aí. Então, você vai ter que fazer o ano e os números. Então, você vai ter que treinar também os números, correto? Então, eu mostrei esses sinais aqui porque vocês vão utilizá-los. Vejamos os próximos. Bom, lembra que falamos sobre as expressões faciais e ou corporais lá na primeira aula? As expressões, elas fazem parte dos parâmetros que compõem os sinais em língua de sinais. Ou seja, é uma estrutura obrigatória na construção da língua de sinais. Bom, quais os tipos de expressões que nós temos? Temos dois tipos, as afetivas e as gramaticais. Vejamos aqui que Quadros e Pimenta, eles vêm diferenciar essas expressões. Então, nós temos expressões que vão marcar a sentença, é negativa, é interrogativa, que tipo de sentença é essa? Tem aquelas expressões que elas vão o quê? Marcar o próprio sinal, né? Lembra que falamos de triste, alegre? Então, temos expressões para determinados fins, conforme veremos. Volta só um pouquinho. Então, temos expressões, conforme Quadros e Pimenta, para vários fins, conforme veremos a seguir. Bom, temos as expressões afetivas. O que são? São utilizadas para demonstrar sentimentos mesmo, assim como já falamos. Triste, alegre, raiva. Olha a expressão. Angústia. Percebam? Cada sinal, cada expressão vai marcar um sentimento. Então, a expressão é de extrema relevância. E só um detalhe, nós ouvintes já temos isso internalizado, nós já utilizamos essas expressões no nosso dia a dia, porém, às vezes não prestamos atenção. Então, eu vou desafiar vocês agora.
Comecem a prestar atenção quando vocês estão conversando, em língua portuguesa mesmo. As expressões que vocês fazem sem perceber, comecem a pensar. Vocês fazem muito, vocês já têm a expressão dentro de vocês. Então agora nós só vamos jogar essas expressões nos sinais, junto com a língua de sinais, aí vai ficar uma informação clara, um discurso claro, correto? Vejamos a seguir. Temos também as expressões gramaticais, que têm uma função a mais, que ela vai, em algumas situações, intensificar o substantivo ou o adjetivo. Bom, ela vai especificar as sentenças. Então, quando eu quero falar uma frase interrogativa, eu tenho que ter a expressão, porque se eu não fizer a expressão na frase, a expressão facial, essa frase ela vai ficar neutra, não vai haver pergunta. Porque se eu faço isso aqui, você vai ler isso aqui como nome. Tá, nome. É isso. Mas e se eu quero perguntar o nome? Se a minha frase ela é interrogativa, o que eu devo fazer? É necessário haver isso aqui. Então percebam que as sentenças, elas podem ser marcadas, elas devem ser marcadas pela expressão. E isso está no campo da gramática. Vejamos a seguir. Para mostrar para vocês a importância das expressões, aqui nós temos alguns exemplos que estão relacionados aos adjetivos. Como marcá-los? Vejam, eu tenho velho e jovem. Como seria? Velho, jovem, gordo, magro. Gordo, veja a expressão. Magro. Olha, perceberam? Então, olha a importância. Se eu fizer só isso, não é o sinal de magro. Eu tenho que ter a expressão junto. Vejamos. Grosso e fino. Ó. Eu tenho que marcar aqui. Inflar. E fino. Vejam aqui a marcação de extrema relevância. Quando eu falo alto e baixo, vejam. Alto. Baixo. Grande, pequeno. Então eu posso fazer grande e pequeno. Viram a diferença? Feio, bonito. Feio, bonito. Inclusive, esse sinal de bonito, que é um adjetivo, ele também é intensificado por meio da expressão. Se é muito bonito, bonito, pouco bonito, eu consigo fazer isso aqui na minha expressão. Vejam, forte e fraco. Forte, fraco. Percebam que às vezes a expressão ela fica mais pesada e às vezes mais leve, dependendo do sinal que eu estiver fazendo. Rápido, devagar. Quando eu faço isso, rápido, devagar, calmo. Quente, frio. Quente, frio. Viram? Então aqui eu tenho alguns traços onde as expressões elas vão marcar características. Então é de extrema relevância a utilização das expressões faciais para marcar sentenças, bem como expressões, ok? Vejamos. Na língua brasileira de sinais, nós temos 3 tipos de verbos, ok? Aqui veremos o primeiro, que são os verbos sem concordância. Os verbos sem concordância, eles são considerados os verbos simples. Por quê?
eles não marcam as pessoas no discurso. São verbos que, por eles sozinhos, eu não consigo ver quem está fazendo e quem está recebendo a ação. Vou exemplificar para vocês. E só um detalhe, geralmente esses verbos simples, eles estão ancorados ao corpo, ao contato em algum local no corpo. Por exemplo, gostar, eu faço aqui. Se eu falo que eu gosto de você, eu não consigo marcar mudando ele de lugar, não. Eu tenho que falar, eu gosto de você. O gostar fica parado, ele não movimenta, ele não marca ninguém no espaço, correto? Temos outro, aprender, é aqui. Se sou eu quem está aprendendo ou você, não faz diferença. O verbo, ele é marcado nesse local. Temos aqui, amar, gostar, também é um verbo simples. Saber, entender, verbo simples. Eu não marco as pessoas no discurso. E aqui, acostumar, eu também não marco. Vejam que todos os verbos aqui exemplificados são ancorados ao corpo. São verbos simples. Eles não concordam com as pessoas do discurso. Vejamos o próximo. Temos aqui os verbos com concordância. O que seriam? Esses verbos com concordância, eles marcam as pessoas no discurso. Eles marcam quem está falando e para quem está falando. Quem vai responder, para quem vai responder, por exemplo. Então vejam que há a utilização espacial. Eu vou trabalhar com referentes aqui no meu espaço. Por exemplo, o sinal perguntar. Quando eu faço o sinal de perguntar, eu devo fazer isso aqui, ó. Isso é perguntar. Mas em um contexto, se eu faço isso aqui, eu pergunto a você. Se eu quero mudar, se é você quem está me perguntando, vejam, mudou a direção do sinal. Você me pergunta. Eu pergunto a ele ou ela. Viram? Temos aqui também este. Avisar, informar. Eu informo a você, você me informa. Perceberam aqui que mudou a direção? Ela me informa, ele me informa, eu informo a ele. Olha a marcação espacial. Na língua brasileira de sinais, nós temos que estar atentos a isso, viu, gente? Sempre essa marcação. Não podemos confundir esses referentes, colocar todos em um mesmo espaço. Ou, se eu coloco você aqui, falo para você, depois eu jogo você ali. Isso eu não posso fazer. Marquei. Você está aqui, ele está lá, ele está lá. Marco as pessoas no discurso de forma a ficar bem claro, porque o surdo é visual. Então, eu tenho que construir a minha fala, o meu discurso aqui nesse espaço. E tem que ficar claro para quem está vendo perceber o que eu estou falando, correto? Temos também os verbos espaciais. Esses verbos espaciais têm como objetivo marcar lugar fixo em determinado espaço. Então, eu marco local no discurso. Por exemplo, o sinal de ir. Então, é aqui, ó, ir. Por quê? Seria uma pessoa está aqui e ela vai sair. Então, eu faço aqui, ir. Eu fui. Percebam que marcou o local? Eu estou aqui e fui para ir. Subir. Então, tenho aqui, veja o movimento. Vai subir, correto? Descer. Então, eu tenho que estar lá em cima para descer. Olha a direcionalidade. Então, eu consigo marcar esses espaços aqui. Então, isso são verbos espaciais, porque tem que ficar bem claro o espaço. Tá indo, tá vindo, eu vou, eu volto, eu subo, eu desço. Tem que ficar bem claro isso, ok? Vejamos o próximo. Bom, agora falaremos um pouco sobre movimentos surdos.
nós temos vários surdos, autores, com obras que vêm para falar sobre isso, para mostrar à sociedade sobre esses movimentos surdos, porque até então eles ficavam escondidos à margem, na periferia, não é? Volta. Bom, agora nós falaremos sobre os movimentos surdos. Nós temos vários autores surdos que falam sobre essa temática, com o intuito de divulgar, disseminar essa temática para a comunidade ouvinte e para os demais que não conhecem. Porque os movimentos surdos, eles são de extrema relevância para a comunidade surda, no sentido de que são esses movimentos que impulsionam a comunidade surda a se desenvolver, os sujeitos surdos a se desenvolverem. Então nós temos, para o movimento surdo, contam as instâncias que afirmam a busca do direito do indivíduo surdo ser diferente nas questões sociais, políticas e econômicas, que envolvem o mundo do trabalho, da saúde, da educação, do bem-estar social. Percebam que aqui está todas as áreas em que o sujeito deve estar inserido. Então, diante da situação de exclusão do sujeito surdo ficar à margem da sociedade sempre, foi necessário a comunidade surda se movimentar, trazer à tona os movimentos surdos, no sentido de lutar pelos seus direitos, buscar seus direitos, legislações que o amparam, o atendimento específico para eles. E lembrando que o reconhecimento da língua brasileira de sinais pela Lei 10.436 em 2002 se valeu pelos movimentos surdos, uma vez que eles não pararam lá com a imposição do oralismo. Não sei se vocês lembram, se já estudaram, tivemos em 1880 o Congresso de Milão, onde foi declarado que não poderia utilizar a língua de sinais mais. Foi proibida a utilização de língua de sinais no mundo todo. Então percebam que os movimentos surdos, eles impulsionaram a utilização da língua de sinais, continuaram a utilizar mesmo sendo proibidos, e foi por terem continuado lutando firmemente, foi que conseguiram valorizar a sua língua, ganhar um status linguístico. Então nós temos aí vários movimentos surdos em busca de vitórias, direitos da pessoa surda. Porque nós sabemos que não é fácil. Os movimentos, eles estão aí para trazer à tona tudo aquilo que acontece na periferia, na exclusão, que até então os surdos eram excluídos. Então agora eles estão trazendo à tona as suas necessidades. E um fato que ocorreu bem recentemente foi o INES, né, o Instituto Nacional de Educação dos Surdos, que é vinculado a políticas públicas, e queriam fechá-lo. Disseram que, né, o sistema falou que ia fechá-lo. Então os surdos se reuniram, foram para lá, se movimentaram, fizeram um movimento firme lá e conseguiram então o não fechamento. Então foi um ganho para a comunidade surda. E dentre outros, quando nós falamos de meio passe, de passe livre, né, intermunicipal, interestadual, dentre outros, tudo isso, essas conquistas que às vezes nós não damos muita atenção, mas para eles são importantes, por isso é que eles lutam sempre, eles não param. Então temos aí uma temática nova, que é o bilinguismo. Então os surdos estão aí na luta pela implantação da escola bilíngue, da classe bilíngue, para atender esse aluno surdo na sua língua de sinais. Correto? Então, todas essas temáticas que nós temos aí hoje, que estamos conversando, sobre surdos, inclusão, bilinguismo, querendo ou não, tudo isso veio à tona porque os surdos se reuniram, utilizando a sua língua, e buscaram e correram atrás disso. Então, isso é uma consequência desses movimentos surdos. Então, está aí a relevância dos movimentos. Esses movimentos é que impulsionam o desenvolvimento da comunidade surda. Correto? Viram a imagem? Então aqui evidencia a luta dos surdos, nesses movimentos surdos, em prol da sua cultura surda, da sua língua, né? Temos aí a educação bilíngue, a escola bilíngue. Tudo isso são lutas constantes do povo surdo, da comunidade surda.
E com o desenvolvimento da comunidade surda, esses movimentos surdos, veio também o desenvolvimento tecnológico que auxiliou essas características inerentes ao povo surdo. Então nós temos aí tecnologias que trazem comodidade, segurança, autonomia para a pessoa surda. E como essas tecnologias favorecem o surdo? Vejam que, por exemplo, vamos citar aqui bem superficial, temos o telefone. Ah, mas o surdo pode usar o telefone? Claro que pode. E o telefone, o celular, é de extrema relevância para ele. A partir desses desenvolvimentos tecnológicos, como telefone, webcam, dentre outros, os surdos conseguiram uma acessibilidade maior entre eles, entre a comunidade e entre surdos de outros espaços. E isso fez com que se fortalecessem, fortalecendo também os movimentos, as lutas. Temos aqui alguns exemplos de tecnologias que auxiliam o surdo em seu cotidiano. O mais usual que a gente vê, nós ouvintes estamos aí acostumados já, é o closed caption, que seria aqui aquela legenda para o surdo, correto? Temos essa legenda que, claro, que ela precisa ser melhorada para atender em tempo real, mas nós já temos aí essas iniciativas. Temos também o TDD, telefone para surdos. Temos campainhas luminosas, porque nas nossas casas nós temos a campainha que por meio do som eu percebo que ela está sendo acionada. Os surdos não, por meio da lâmpada, a questão visual. Então é a campainha luminosa. Temos várias outras estratégias também tecnológicas que favorecem o dia a dia aí de uma pessoa surda. E isso é interessante, porque as tecnologias, elas vêm com o intuito de favorecer, de promover comodidade para as pessoas. Então, os surdos também são favorecidos nesse sentido, no sentido de ter comodidade para ter uma vida tranquila, assim como qualquer outra pessoa, correto? Bom, estamos já finalizando a nossa segunda aula. Falamos aí sobre alguns temas relevantes e lembra que falei para vocês a respeito da nossa atividade prática? Pois é, faremos uma atividade prática, vai ser uma atividade bem tranquila, mas qualquer dúvida, perguntem no fórum que nós responderemos, perguntem ao o tutor que também estará para isso, para lhe auxiliar. O que você fará? Você fará a sua apresentação, é uma coisa bem tranquila, bem rápida. Você vai fazer um vídeo de aproximadamente 3 minutos e vai postar no AVA. Como será esse vídeo? Será com aqueles sinais que nós trabalhamos. Claro que você vai poder aprofundar, pesquisar mais, mas você vai falar o seu nome, vai fazer a datilologia. Lembra quando eu faço? Meu nome é Rosilene, meu sinal é este, minha idade, aí eu vou fazer os números, correto? Onde você nasceu? Que ano você nasceu? Utilize os números também, correto? Então é uma coisa bem simples, de forma que vocês possam ter o primeiro contato com a língua de sinais. Dúvidas podem postar no fórum, que estaremos à disposição para responder, ok? Vejamos. Para essa semana, teremos também o nosso segundo fórum. A proposta desse segundo fórum é: você irá conceituar os movimentos surdos, logo após você vai falar sobre a relevância, a importância dos mesmos no processo de desenvolvimento da comunidade surda. Aqui nós falamos um pouco, Espero que tenha ficado claro para você, mas você pode fazer leituras, pesquisas que vão embasar ainda mais a sua resposta, ok? Então, nós temos essas duas atividades para que vocês façam. O fórum é para essa semana, você vai postar lá no fórum 2 e temos a atividade prática. Lembrando que essa atividade prática ela é pontuada, tá? Assim como o fórum, correto? Boa atividade para vocês. Vejam. Bom, finalizamos agora a nossa aula, temos aqui as referências que utilizamos, tá? Nessa nossa aula, o nosso embasamento. Espero que vocês tenham gostado da nossa segunda aula, espero que tenham aproveitado ao máximo. Caso tenham dúvidas, voltem ao material, vejam as aulas novamente, o material de apoio que está no AVA. Se persistir as dúvidas,
Ponham no fórum, pergunte no fórum. Temos lá também fórum Tira Dúvidas para interagirmos. Fiquem à vontade, ok? Espero que tenham gostado. Foi um prazer estar com vocês. Até a aula 3. Tchau!